que esse anúncio da China significa para o mundo? Vivemos ou não uma guerra comercial? Qual vai ser o impacto dela? Qual é o tamanho dessa guerra, Josias? O tamanho da guerra depende do tamanho da resposta. O Donald Trump, sem dúvida nenhuma, declarou guerra ao mundo e fez isso de forma seletiva, impôs, jogou mais torpedos tarifários em cima de alguns países do que de outros. E a China está entre os que mais sofreram com a tarifa dos Estados Unidos. E o que a China está informando, ao impor aos Estados Unidos uma tarifação exatamente do mesmo tamanho que a que foi imposta pelo Donald Trump, a China está dizendo, olha, não estamos para brincadeira. Quer guerra? Vamos para a guerra. E vamos em igualdade de condições. E a China tem todas as condições de brigar com os Estados Unidos como um cachorro grande. Não é nenhum adversário negligenciável. E o Trump, Fabiola, ele declara guerra como quem brinca num parque de diversões. Estava dando declarações agora dizendo há nos Estados Unidos uma negociação em torno do TikTok, que é uma plataforma chinesa. O judiciário proibiu o funcionamento do TikTok enquanto a empresa não for comprada por investidor americano. O Donald Trump suspendeu a decisão judicial para facilitar, para propiciar uma negociação que transfira o controle do TikTok da China para uma empresa americana. Está lá a negociação. E o Donald Trump insinuou que poderia flexibilizar as tarifas que impõe à China se Pequim facilitasse essa negociação. Então, isso é brincadeira. Ele falou isso, ele estava lá no avião presidencial, o Air Force One, e estava conversando com jornalistas e se jactando, se vangloriando. Todos os países nos ligaram. Essa é a beleza do que nós fazemos. Estamos nos colocando no banco do motorista. Então ele está feliz da vida, porque considera que deflagrou um processo que deu a ele vantagens sobre todos os países do mundo. Ele imagina que todos vão ajoelhar no milho e pedir clemência ao imperador laranja da Casa Branca. A China está dizendo, olha, conosco a briga está sendo levada a sério. Então vamos impor tarifas do mesmo tamanho das que estão sendo sinalizadas pelos Estados Unidos. Não tem essa brincadeirinha de TikTok, não estamos falando não estamos entrando nesse jogo e estamos falando a sério. Se os Estados Unidos querem negociar, eles terão que baixar as tarifas que estão impondo à China. Então, Fabiola, o tamanho da guerra depende da resposta do resto do mundo, dos países. A China já disse que está brigando a sério. A União Europeia fala grosso, mas ainda não diz qual é o tamanho da sua disposição para retaliar os Estados Unidos. E países como o Brasil, que sofreram tarifa de o Trump impôs ao Brasil e a outros países uma tarifa mínima de 10%, terão prejuízo, mas enxergam a possibilidade de compensar em outras áreas, de obter também algum reflexo positivo das decisões que o Trump está tomando e, essencialmente, Fabíola, nós vamos ter que aguardar também como vai responder a essa declaração de guerra o público interno, o público doméstico dos Estados Unidos. O Trump fez a sua aposta política mais séria desde que passou pela Casa Branca, já no primeiro mandato. E ele fez isso, ele declarou guerra sem que ninguém tivesse importunando os Estados Unidos. Não há nenhuma ameaça externa aos Estados Unidos. E ele, a despeito disso, a despeito dessa atmosfera de tranquilidade, resolveu declarar guerra ao mundo, uma guerra comercial que terá reflexos fortíssimos no mercado doméstico e a disposição dele para guerrear também depende dessa resposta que vier do consumidor americano, das empresas americanas. Né? É um certo sadismo, porque, na prática, o Trump está conspirando contra os interesses dos Estados Unidos, do consumidor americano, e ele faz isso de forma deliberada, faz isso com ares de quem está, como disse no início, brincando num parque de diversões. Então ele
agora está se vangloriando de estar ao volante, de estar conduzindo o veículo. É preciso saber se ele tem rumo, Fabiola. Até aqui, a impressão que dá é que o rumo do Trump é o rumo da crise. E é uma crise que não afeta apenas os Estados Unidos, afeta o mundo. É uma crise de dimensão global. Leva à recessão, leva a mais inflação, leva, em última análise, a sacrifícios, sobretudo para aquelas comunidades que vivem nos países periféricos, nos países mais pobres, que de alguma maneira se beneficiavam da abertura comercial, da globalização do comércio no mundo. Ô, Thales, queria também te ouvir sobre essa resposta da China, né? Essa briga de cachorro grande. A China não se intimidou com com as tarifas americanas e anuncia retaliação, né? Retaliação de aumento 34% e entre outras restrições. Que impacto isso tem? Como é que isso chega, nos Estados Unidos? E qual vai ser a rebarba aí para todo mundo? Olha, para os Estados Unidos, você perguntou antes ao Josias, e é fato, para os Estados Unidos eles se meteram numa guerra comercial com o mundo, E a China está dando mostras disso. Olha, eu vou guerrear, estou disposta a guerrear com você. Mas tem um outro aspecto que é mais perigoso ainda para os Estados Unidos e que começa a ser discutido no mundo, entre os países. Por exemplo, a União Europeia tenderá, com isso, a apressar acordos com o Mercosul. O Lula está indo lá procurando os países da América Central para tentar trazê-los também para uma negociação mais próxima do Mercosul. Os países vão começar a discutir a possibilidade de acabar com as tarifas entre eles. Não é menos do que retaliar os Estados Unidos, diminuir as tarifas entre os demais países. Se isso ocorrer, se isso se alastrar e está começando a discussão sobre esse assunto, se isso se alastrar, é um fantasma terrível para os Estados Unidos. E aí começa realmente, olha, tá tudo bem, você aumentou as tarifas, nós aqui, cá entre nós, não vamos cobrar tarifas entre nós. E aí aumenta muito mais o perigo para os Estados Unidos. Até China, Brasil, esses países diminuírem as tarifas entre eles. É isso que vai está começando a ser discutido entre vários organismos, organismos de relações internacionais, nos vários países. É o grande perigo que eu vejo aí agora para a economia americana. Porque, agora, para o Brasil, tem problemas? Tem problemas. É verdade. Não dá para a gente dizer, melhorou muito agora. Mas trouxe a chance de fazer o que os economistas aqui no Brasil queriam, que era segurar um pouco o crescimento econômico, segurar a inflação, com isso diminuir a inflação, diminuindo a taxa de juros. O ambiente econômico pode até sofrer uma certa melhora. É o que também é assustador para os Estados Unidos. A situação, eu não consigo entender o Trump fazer isso sem uma avaliação econômica profunda do que pode ocorrer com os Estados Unidos. Ele está agindo com o fígado e podendo sofrer grandes problemas que não são nem retaliação, as pessoas simplesmente virarem as costas dos Estados Unidos e começarem a aumentar a negociação entre os países com menos taxas e portanto, maior comércio.